A infantaria é a arma mais antiga do exército e, geralmente, ela é dotada do maior número de combatentes. Ela é formada por soldados que podem combater em todos os tipos de terreno e sob quaisquer condições climáticas e, independentemente de se deslocar a pé, em viaturas de rodas, em tanques de combate ou ser lançada por meio aéreo, a infantaria sempre está à frente da batalha. Bom, nós estamos em um grande conflito e hoje vamos falar um pouco sobre a infantaria do Senhor para esses últimos dias, os 144 mil. Olá, meus amigos e meus queridos irmãos em Cristo, vocês estão no canal Retorno da Glória e o meu desejo e também a minha oração é que o Espírito Santo desperte em vocês, através desse vídeo, o desejo de estarem à frente da grande batalha entre a luz e as trevas. Amém? Bom, muito se especula sobre os 144 mil no tocante ao seu número, porque uns defendem que esse número é simbólico, enquanto outros defendem que ele é literal. E os que defendem que esse número é simbólico se baseiam no fato de que a maior porcentagem das coisas descritas no livro do Apocalipse são simbólicas. E para esse grupo de pessoas, os 144 mil simbolizam todos aqueles que estarão vivos e que serão transladados em um abrir e fechar de olhos quando Jesus retornar a essa terra. E provavelmente os versículos que dão mais força a essa compreensão são os versículos que dizem: depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Então, um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? De onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, versículos 9, 13 e 14. Veja, o profeta Daniel e também o próprio Jesus falaram da grande tribulação como sendo o tempo após o fechamento da porta da graça, tempo no qual, no livro O Grande Conflito, é explicado que nenhum salvo mais será martirizado. E então, uma classe da igreja acredita que todos aqueles que permanecerem vivos após a terminação da intercessão de Cristo pelos pecadores farão então parte dos 144 mil, porque o contexto do capítulo 7 de Apocalipse fala justamente sobre a visão do selamento desse grupo. Já uma outra classe acredita que os 144 mil são um número literal, porque eles estudam o capítulo 7 de Apocalipse juntamente com o capítulo 14, e o versículo base que eles se utilizam para chegar nessa conclusão é esse. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro de pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. Apocalipse 14, versículo 1. Bom, o grupo que acredita que os 144 mil são literais, primeiramente, eles se baseiam no fato de que nas profecias os números nunca são simbólicos, mas apenas as demais descrições proféticas, como, por exemplo, lá em Daniel, no capítulo 7, o profeta vê um animal terrível e espantoso, o qual tinha dentes de ferro, e esse animal possuía 10 chifres. E amigos, nós sabemos que esse animal simboliza o Império Romano Militar e também a Roma Papal. E, na verdade, literalmente, nem Roma Militar, nem Roma Papal foram um animal terrível e espantoso, mas tal monstro serviu como exemplo para ilustrar esse império. Contudo, esse animal possuía 10 chifres, e esses chifres, que embora eram simbólicos e representavam os 10 reinos da Europa, ainda assim, o número 10 permaneceu sendo literal.
e essa classe que acredita que os 144 mil são um número literal, eles fazem a observação de que lá em Apocalipse 7, os 144 mil fazem parte do Israel espiritual de Deus nos últimos dias, enquanto a grande multidão, a qual, diferente dos 144 mil, não podia ser numerada, essa veio de todas as tribos, línguas, povos e nações. E antes que os irmãos se escandalizem, essa classe que acredita que os 144 mil são sim literais, ela não acredita que somente os 144 mil vão se salvar, mas ela acredita que dentre o Israel espiritual de Deus, a igreja remanescente, haverá um grupo de 144 mil pessoas, semelhante aos 12 apóstolos, o qual encabeçará a grande e última obra e, a partir desses 144 mil, uma grande multidão que não se pode contar de todas as nações do mundo e de todas as denominações religiosas sairão de Babilônia e se juntarão ao povo remanescente e juntos serão transladados com os 144 mil no dia da volta de Jesus. Bom, independente de qual das duas classes de compreensão a respeito dos 144 mil você se encaixe, a verdade é que não há necessidade de discussões a respeito dessa questão, porque, no final das contas, ambos acreditam que uma grande multidão de vivos será transladada no dia da volta do Senhor Jesus. Mas, algo que se deve sim discutir, mas com respeito e amor, é sobre as condições para se participar do grupo dos 144 mil. E está escrito: são estes os que não se macularam com mulheres porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse 14, versículo 4. Irmãos, esse grupo seleto, chamado de 144 mil, eles são castos espiritualmente e não se misturam com mulheres. E conforme nós vemos no decorrer de toda a palavra de Deus, a mulher sempre esteve associada com a igreja e com o povo do Senhor, tanto na sua fase pura e fiel, como em sua fase de infidelidade, tal como vemos constantemente nos livros do Antigo Testamento. Contudo, lá em Apocalipse, no capítulo 12, mais uma vez, vemos a igreja de Cristo simbolizada por uma mulher pura, enquanto em Apocalipse 17, vemos aquela parte da igreja relatada na carta aos de Tiatira, a qual se apostatou e passou a ser comparada com Jezabel. E amigos, lá em Apocalipse 17, nós vemos que essa igreja, a qual representa a fé católica, ela possui filhas, as quais representam as igrejas protestantes que em 1844 rejeitaram a mensagem do clamor da meia-noite e também passaram a ser consideradas como Babilônia. E, irmãos, há poucos anos, as igrejas que antes eram consideradas como protestantes assumiram de vez a sua filiação com a mãe delas, dizendo que não há mais protesto. E essas igrejas que rejeitaram em 1844 a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse, capítulo 14, passaram a se parecer cada vez mais com o mundo e passaram a trazer elementos espiritualistas para dentro do seu culto, pois, como não podem receber o verdadeiro batismo do Espírito Santo pelo fato de terem rejeitado a verdade, elas precisam buscar o falso poder que vem das trevas, o qual elas também chamam de batismo do Espírito Santo. E, meus queridos, embora esses crentes sintam algo sobrenatural, o que eles recebem não é o verdadeiro batismo do Espírito Santo, mas, em contrapartida, o povo remanescente, em sua maioria, não tem desejado viver à altura do que Deus pede para a sua igreja e, por causa disso, boa parte dele também tem se associado em uma busca espiritualista juntamente com as filhas de Babilônia e muitos cultos, mesmo dentro da igreja remanescente, conforme lemos e comparamos com os escritos do Espírito de Profecia, infelizmente, o que muitos supostos adoradores estão sentindo
Não é a influência do Espírito Santo, mas sim a influência do mesmo tipo de espíritos que atuam nas igrejas que compõem Babilônia. E se prosseguirmos buscando esse falso reavivamento, o qual está destituído de uma verdadeira reforma, então, independentemente de estarmos com os nossos nomes registrados nos livros da igreja e independentemente de aceitarmos a vigência eterna dos 10 mandamentos de Deus, ainda assim, não poderemos participar dos 144 mil, porque, como está escrito, esses não se macularam com mulheres, ou seja, eles não se envolvem com os costumes espiritualistas e mundanos das igrejas que compõem Babilônia. E, meus queridos, os 144 mil também são aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. E embora costumamos dizer que na eternidade esse grupo seleto seguirá o Senhor Jesus Cristo para todos os lugares para onde ele for, não podemos nos esquecer que o motivo pelo qual Jesus vai permitir que esse grupo o siga para sempre lá na eternidade se dá pelo fato de que o grupo o seguiu primeiramente aqui na terra para todos os lugares por onde ele foi. E para onde Jesus foi quando ele esteve aqui na terra? Bom, certa vez Jesus disse: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. João 6, versículo 38. Veja, meus amigos, se Jesus veio a esta terra não para fazer a sua vontade, mas sim a vontade do seu Pai, então ele ia para onde o Pai desejasse que ele fosse. E quando Jesus estava lá no Jardim das Oliveiras, no Getsêmani, orando e suplicando para que Deus passasse dele aquele cálice de martírio, a vontade do Pai prevaleceu e Jesus caminhou para a cruz do Calvário. Amigos, diante da morte, Jesus desejava que aquele cálice fosse passado dele. Todavia, para que o Pai fosse glorificado no Filho, era necessário que Jesus crucificasse a vontade dele naquele momento, que não era morrer, para então seguir os caminhos que o Pai designou para ele, que era o caminho do sacrifício, porque sem o derramamento do seu precioso sangue, a raça humana não poderia ser salva. E com relação ao caminho que o Senhor deseja que sigamos nessa terra, está escrito: se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9, versículo 23. Irmãos, os 144 mil seguirão o Cordeiro na eternidade para onde quer que ele for, porque nessa terra eles seguiram a Cristo no caminho do sacrifício do próprio eu. Sim, meus queridos. Sem morrermos diariamente e completamente para o eu, o Espírito Santo não poderá habitar em nós de tal forma a ponto de sermos chamados de primícias para Deus e para o Cordeiro. E se desejamos fazer parte dos 144 mil, precisamos compreender que as primícias para Deus e para o Cordeiro não serão apenas os primeiros, mas sim os melhores. E quando se fala a respeito dos melhores para Deus, diferente no mundo, os melhores para o Senhor são os mais puros, os mais humildes, os mais obedientes, os mais santos, os mais mansos, os mais bondosos, os mais temperantes. Ou seja, os 144 mil serão aqueles que, dentre todos os representantes do Senhor de todos os tempos, obterão um caráter mais próximo ao caráter de Cristo, porque farão uma entrega tão plena das suas vidas nas mãos de Deus, tal como nunca antes os seres humanos fizeram. Bom, meus amigos, no final das contas, a real importância não é saber se os 144 mil são um número simbólico ou se são um grupo literal que estará à frente da grande multidão que será transladada, mas o que realmente importa é que, independentemente de qual a sua compreensão teológica sobre o número desse grupo, se não obtivermos um caráter semelhante ao de Jesus,
não poderemos participar dos 144 mil. Então, nós vamos ficando por aqui, meus amigos. Um grande abraço a todos vocês, fiquem sob a paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima.